bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um vídeo de exercício referente à função exponencial. O enunciado é o seguinte, encontre os valores solicitados, caso necessário, utilize uma calculadora científica. Esse vídeo aqui a gente vai dividir ele em duas partes. Nessa primeira parte aqui eu estarei calculando aqui no quadro, basicamente usando a definição mais básica possível, algumas propriedades que a gente viu lá no primeiro vídeo, quando a gente iniciou o estudo da função exponencial, e depois eu vou estar ali no computador fazendo o cálculo em tela, beleza? Então o que acontece, usando a calculadora? Então nós temos aqui o seguinte, item A, 3 a quarta. O que é 3 a quarta, gente? Aqui eu tenho a quarta potência de 3, então vai ser 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes aqui. Então 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então 81 é a quarta potência de 3. Aqui eu tenho uma potência negativa. O que a gente faz nesse caso? A gente inverte ela colocando 1 sobre ela positivo. Ou seja, 2 a menos 5 é 1 sobre 2 a quinta. Então aqui nós temos 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Você pode calcular isso aqui separadamente, se você quiser, pode escrever assim. E vai dar o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Eu vou pegar aqui a calculadora porque muitas vezes a gente precisa desse valor aqui decimal. Daqui a pouco a gente vai fazer todas essas contas na calculadora. 1 dividido por 32 vai dar isso aqui, 0,03125. Então esse exercício é muito importante porque volta e meia a gente vai estar esboçando um gráfico, alguma coisa assim, e a gente precisa calcular esses valores. Nós não podemos errá-los, Aqui, 2 terços a menos 2. Quando eu tenho um número negativo aqui, que é, se for inteiro aqui, basta botar 1 sobre. Se for uma fração, a gente inverte a fração. Então aqui, 2 terços a menos 2 é 3 sobre 2 ao quadrado, que é o quê? Aí aqui a gente pode o quê? Pode usar a potência de passar ao quadrado para esse 3 ou para esse aqui. Então seria o quê? 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, uma propriedade que a gente viu. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Então seria 9 sobre 4. Se você quiser em decimal, vai dar o quê? Vai dar 2,25, Isso. 2,25. Só uma coisa aqui, gente, é o seguinte. Nessa etapa aqui, eu não precisaria fazer necessariamente usando essa propriedade. Eu poderia multiplicar e por ler duas vezes. 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. 3 vezes 3, 9, que é o produto de fração de multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então ficaria assim. 3 vezes 3 sobre 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9 sobre 4, que daria a mesma ideia, 2,25. Então aí você escolhe se você vai usar uma propriedade ou não. Claro que tem questões que muitas vezes ela vai sair muito dificilmente sem uma certa propriedade e pode sair facilmente com a propriedade em questão. Aí é importante você saber as propriedades porque tem casos que realmente vai ser necessário. No nosso caso aqui a gente está focando mais na parte gráfica, interpretação, aplicação dos conceitos de função, então a gente assim não puxa tanta propriedade, mas pode ser que precise. Eu tenho outras playlists no canal, vocês podem pedir nos comentários que eu boto o link dos vídeos. Aqui, 1,3 ao cubo. Então é 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3, ou seja, não é porque ele é um número que não é inteiro, não é uma fração, que a gente vai proceder diferente, é da mesma forma. Então a gente multiplica esse por esse e esse por esse. Então vai ser 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3. Então deu 2,197. Professor, você poderia usar logo o sinalzinho de potência? Pode, não tem problema nenhum. Aqui eu estou usando bem básico mesmo, tá certo? 0,6 ao quadrado é 0,6 vezes 0,6. Usando a calculadora, vai dar 0,6 vezes 0,6, dá 0,36, desculpe. 0,36, tá certo? Aqui, vamos prestar muita atenção, gente, nesses dois casos aqui. Eles são muito parecidos, mas tem algo aí, uma pegadinha muito grande. Olha só, esse 3 aqui, ele está dizendo que esse número aqui de baixo vai se repetir 3 vezes num produto. Então vai ser menos 0,4 vezes menos 0,4 vezes menos 0,4. Por ele ser um negativo, eu vou ter que fazer o mesmo sinal. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então a resposta vai ser menos. E aí vai ficar esse vezes esse vezes esse, ou seja, menos 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Aí é só multiplicar, 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4 dá 0,4
0,064, só que negativo, ó, já ia errando aqui, ó, menos 0,064. Olha só, esse outro caso aqui você tem que tomar cuidado, por quê? Porque este menos aqui, embora vá até dar o mesmo resultado, mas esse menos aqui, ele não está elevado à terceira potência. Então isso aqui você já pula direto para essa parte. Quem está elevado à terceira potência aqui é só o 0,4. Então vai ser 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Então isso aqui pode fazer a diferença quando for expoente par, né? Aí pode ter alguma diferençazinha, beleza? Então aqui vai ser o quê? Menos, aí vai dar o mesmo resultado, né? 0,064, embora nesse caso aqui eu tive que fazer esse produto, ou seja, se fosse um número par de indivíduos aqui, esse aqui sairia positivo. Mas se fosse par aqui, ó, não importa. Eu ia ter um menos, ia calcular o valor que era positivo, com o menos ia dar mais, tá certo? Então cuidado com alguma pegadinha que tiver aí. E aqui 0,8, na verdade está 3, mas é menos 3, né? Conforme a gente vai ver ali no material. Então aqui nós temos o seguinte, ó, a mesma ideia. Vamos inverter esse cara, então vai ficar assim. 1 sobre 0,8 ao cubo, que vai ser 1 sobre 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Então é só multiplicar, ó. 1 dividido por. A gente pega aqui, a parênteses é 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Então vai dar isso aqui, ó. 1,953125. Então aqui eu calculei usando basicamente a definição básica mesmo de desenvolver a potência. Porém, quando a gente tem a calculadora em mãos, ou a calculadora científica, isso pode ficar um pouco mais fácil. Olha só, vamos aqui. Então neste caso aqui, ó, né, vamos pegar aqui os primeiros itens, né? Aqui, ó, 3 a quarta. Olha só, nesse caso aqui, ó, 3, aí eu vou usar o quê? A setinha, como a gente já viu em outros vídeos que eu solicitei aí que vocês assistissem, né, anteriormente, ó, 3 elevado a quarta, ó, fica assim. Em outras calculadoras fica aquele chapeuzinho, 3, chapeuzinho 4. Aqui ele colocou, né, ele tem um displayzinho melhor, tá certo? Ele já coloca o 4 lá em cima, dando igual aqui, ó, 81, certo? 2 a menos 5. Então, quando eu boto assim, 2 elevado, em alguns casos, gente, ó, quando eu boto aqui o menos 5, ele já entende que o menos 5 está aqui. Se eu tiver naquelas calculadoras que tem, né, o acento lá, para a gente botar a potência, a gente tem que normalmente fazer assim, 2, abre parênteses, quer dizer, deixa eu zerar aqui, né, 2, aí a gente teria aquele chapeuzinho lá da potência, abre parênteses, aí eu botaria o menos 5, certo? E ficaria o chapeuzinho aqui entre eles. Então tome muito cuidado, por quê? Porque nesses casos, né, a gente tem que saber explicitamente o que está na potência. Nesse caso dessa calculadora aqui que eu estou usando, por sorte, né, ela já joga o número lá para cima. Então a gente já está vendo que é 2 a menos 5, tá certo? Porque podia ter uma expressão maior e tudo mais. Então vamos lá, ó. 2 elevado a menos 5 dá 1 sobre 32. Aqui ela dá a resposta em fração. Se você quiser ver a resposta em decimal, é essa setinha aqui, ó, S, né, a setinha dupla D. Então, 0,03125, tá certo? Percebe que a calculadora faz rapidinho a conta, né? Aqui, ó, 2 terços elevado a menos 2. Então, a gente tem que abrir um parêntese aqui, ó, 2 dividido por 3, fecha parênteses, elevado, aqui, ó, a menos 2, ó. Ó como é que é fácil. 9 sobre 4. Aí, a gente quiser em decimal, aperta aqui, ó, 2,25. Tá certo? Perceba que lá no quadro eu fiz questão de fazer do jeito mais assim, trabalhoso, que é multiplicar cada um, né, por cada um várias vezes, exatamente para a gente ver que a vantagem disso de usar a calculadora é isso, que ela já faz esse produto rapidamente para a gente, certo? 1,3 ao cubo. Mesma ideia, ó, 1,3, aqui é ponto, né, elevado ao cubo. Então dá esse valor aqui, só que você vai transformar ele em decimal, né, dá isso aqui, 2,197. Mesma coisa, ó, 0,6, né? 0,6 ao quadrado. 9 sobre 25, ou se você preferir, 0,36. Passando para cá, nós temos o seguinte, ó. Menos 0,4 ao cubo. Então, nesse caso aqui, ó, o menos vem dentro do parêntese, ó. Menos 0,4, aí vamos botar aqui, ó. 0,4 elevado ao cubo. Deu negativo. Tá certo? Por quê? Porque são 3 sinais de menos multiplicando. Então, em fração, ó, deu menos 0,064. Agora,
O que significa esse de baixo aqui? Ó? Esse aqui é assim, ó, é menos 0,4 elevado ao cubo. Aí você pode falar, professor, mas eu não vi diferença. Eu vou mostrar para você agora. Seguinte, olha só, quando eu fizer essa conta também vai dar o mesmo valor anterior. Porém, vamos supor que fosse um número, um expoente par aqui, por exemplo, a quarta aqui e a quarta aqui, a gente vai ver que tem diferença. No caso, com o expoente ímpar, deu o mesmo resultado. Mas se fosse um expoente par, por exemplo, menos 0,4, né, elevado à quarta. Olha só, deu esse número aqui que é positivo, ó, transformando em fração 0,0256, tá certo? Então aqui por que deu positivo? Porque ficou menos com menos, com menos, com menos de novo. São 4 sinais de menos no jogo de sinal. Então nesse sentido, né, aí acaba que dá a resposta final positiva. Agora, se fosse esse caso de baixo, menos 0,4 a quarta, olha só o que vai acontecer? Menos 0,4 elevado a quarta, ó, não vai dar mais positivo, deu negativo, ó, sinal de menos aqui, ó, menos 0, deu o mesmo resultado numericamente falando, porém com sinal contrário, porque aqui não há jogo de sinal, gente, aqui é só o 0,4 que se repete e não o sinal de menos, não é o menos 0,4 que está ao cubo, e sim o 0,4, com o sinal de menos fora, depois de tudo. E aí, para terminar, 0,8, né, 0,8 elevado a menos 3. Ó, dá esse valor aqui, 1,953125, beleza? Então tá aí o uso da calculadora. Eu fiz questão de fazer nesse primeiro exemplo, porque os outros eu já vou fazer ali no quadro, tá certo? E aí eu espero que você esteja com a calculadoras em mãos, se você estiver repassando, porque hoje em dia a gente tem esse instrumento para utilizar, né? A gente muitas vezes não deixa a pessoa utilizar a calculadora, eu acho até uma postura incorreta, né, dos professores, porque assim, na vida prática a gente vai usar, talvez não num concurso, mas em 99% da nossa vida a gente vai ter à disposição a calculadora, certo? E aí é um instrumento importante, né? E é bom saber usá-lo de maneira eficiente, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.